Shalom, queridos. Voltamos aí para a nossa segunda parte da nossa aula. E agora nós vamos começar a falar sobre os atributos morais de Deus, ou seja, os atributos comunicáveis. Antes de nós prosseguirmos, é importante nós entendermos uma coisa com relação à pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes da sua encarnação, antes dele se fazer homem como nós, nascer aqui e viver aqui no mundo durante 3 anos e meio, Jesus Cristo é Deus, ok? Mas quando ele se fez homem como nós, o que acontece? Todos aqueles atributos incomunicáveis, todos os atributos incomunicáveis, Jesus Cristo não os utilizou enquanto esteve aqui, tá? Nenhum dos atributos incomunicáveis Jesus Cristo utilizou. Podemos dizer que para ele viver, não viver, né, mas morrer na cruz por nós, para ele estar aqui vivendo todo esse processo como homem, foi necessário ele ser realmente 100% homem, mas sem deixar de ser Deus. Se ele utilizasse em algum momento os atributos divinos dele, tá? Se ele fizesse utilização dos atributos divinos dele, ele seria descredenciado, de certa forma, para morrer na cruz por nós. Porque para morrer na cruz ele tinha que ser 100% homem, tá? Nós vemos isso bem claro quando lemos lá Mateus 12, quando Jesus Cristo ele fala vitoriamente a respeito disso, dizendo que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele realiza, ele faz unicamente através do poder do Espírito Santo, tá bom? Claro, é óbvio que Jesus Cristo, quando ele nasceu, ele nasce sem o pecado original. E esse pecado original faz com que o ser, quando nasce, o ser humano, quando nasce já afastado de Deus, ele já nasce morto, tá? Já nasce separado de Deus. O espírito que tem a possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual, ele só consegue entrar em contato com o mundo espiritual, mas não com o divino. Jesus Cristo não nasceu com o pecado original. Sendo assim, o seu espírito, né, o espírito do homem Jesus Cristo, ele nasce com toda a possibilidade de ter contato com o divino, tá? Não só com o mundo espiritual, mas também com o divino. E isso é de suma importância para a sua vida, é de suma importância para o seu ministério, para tudo aquilo que ele fez. Mas uma coisa nós podemos entender, né, que é claro que existem alguns livros apócrifos que falam sobre isso, mas esses livros não têm, são apócrifos, né? Não tem uma sustentação canônica para crermos naquela situação, okay? De que Jesus Cristo, desde o seu nascimento até o momento do seu batismo, ele foi uma pessoa comum, tá? Comum, entre aspas, ok? É óbvio, como eu falei, ele tinha toda a possibilidade, ele não utilizava os seus atributos divinos, é uma pessoa comum, porém com um espírito novo, com um espírito vivificado, com um espírito que poderia entrar em contato com o divino. Mas chega um determinado momento da sua vida, aí sim, ele é batizado nas águas. E quando ele é batizado nas águas, ali por João Batista, que existe um momento muito interessante, pois para que o ministério do Messias tivesse começo, era necessário, da mesma forma que Davi foi ungido rei, era necessário que ele também fosse ungido. E para esse motivo, nós vemos quem ungindo Davi? Nós vemos um profeta e também sacerdote, que no caso era Samuel.
E Jesus Cristo ele vai também, da mesma forma, em direção a um profeta e um sacerdote, que era João Batista. Mas aí você poderia me dizer, mas João Batista ele não era sacerdote? Não de fato, mas sim de direito. Porque os sacerdotes que existiam naquela época, eles eram colocados no local, né, como sacerdotes por algo que nós chamamos de simonia. O cara, ele pagava, na realidade, para estar naquela situação. Então, nós sabemos que o sacerdote, para ele estar naquela situação, ele tinha que ser da tribo de Levi e necessariamente, o sumo sacerdote, necessariamente da tribo, da linhagem de Arão. E isso não acontecia com os sacerdotes que ali estavam, tá? Os sumos sacerdotes que ali estavam. Mas João Batista, se você olhar lá a genealogia que fala a respeito de João Batista, você vai ver, né, que ele era da linhagem, ele era da tribo de Levi e da linhagem de Arão, por mãe e por pai, tá? Tanto seu pai é Zacarias e ele era da linhagem de Arão, ok? Então ele seria o sacerdote de fato, mas não foi. Mas ele era o sacerdote de direito. E Jesus Cristo vai até ele, ao ponto desse profeta e sacerdote identificar e declarar o seu ministério. E qual foi essa fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista ele declara essa frase, ele na realidade ele está ali autenticando o ministério de Jesus Cristo. E toda aquela fala que nós vemos ali de João Batista, falando que não é digno tirar a sandália dos seus pés, tal, toda aquela fala, na realidade é real, porque Jesus Cristo, ele era, naquele momento ali, estava começando o seu ministério. Nós vemos lá em Isaías, capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano, eu não sou muito bom de endereço, declarando lá, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Parece que ser uma frase redundante, mas não é. Ali, na realidade, está falando de dois momentos específicos de Jesus Cristo. Um momento onde ele era o menino e depois o momento onde ele é o filho. Tá? Qual a diferença? O menino, filho de Maria, e o filho, filho de Deus. Ok? Então há uma ruptura ali no seu ministério, na sua vida, né? A vida do menino, a vida do homem só e agora a vida do profeta, a vida do Messias, ok? E nesse momento o que acontece? Quando o seu ministério é evidenciado pelo profeta e sacerdote, os céus se abrem sobre a cabeça dele, e a voz dos céus deixa bem claro, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Neste momento o que acontece? O Espírito Santo veio sobre ele, veio sobre Jesus Cristo. E o Espírito Santo, estando sobre ele, o capacitou a realizar tudo aquilo que ele realizou. O conhecimento que ele tinha, a presciência que ele tinha, as visões que ele tinha, né? O poder que emanava de Jesus Cristo, tudo isso vinha do poder do Espírito Santo. Isso é muito interessante nós vermos e entendermos, pois Jesus Cristo ele fala, aí a gente começa a completar algumas outras coisas que nós vemos nos evangelhos, algumas coisas que nós a princípio não entendemos direito, quando Jesus Cristo olha para os seus discípulos e dizem, vocês farão milagres maiores do que eu fiz. E isso fica bem claro quando nós entendemos isso. Aí você pode me dizer, mas como assim? Não entendi. Como assim maiores? Por que eu poderia fazer milagres maiores do que ele? Queridos, isso é muito fácil de compreendermos. Porque o que acontece? Quando Jesus Cristo estava aqui realizando tudo que ele realizou, é claro, essa questão dele estar desde do seu nascimento em constante ligação com o divino, fez muita diferença. Na realidade, fez toda a diferença. Mas nós, quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, quando alguém dá esse passo, o que acontece? A pessoa ela nasce de novo. Nasce agora não da carne, mas nasce do Espírito.
Sendo assim, ela recebe um espírito novo. E esse espírito novo que ela recebe, esse espírito tem toda a capacidade de entrar em contato com o divino, da mesma forma que Jesus Cristo assim o tinha. Mas existe uma outra diferença, e essa diferença é grande, e é através dessa diferença que Jesus Cristo declara que nós faremos milagres maiores. Pois o Espírito Santo estava sobre Jesus, e Jesus fez o que fez. Agora, queridos, o Espírito Santo não está mais sobre nós, o Espírito Santo está em nós. Agora não é algo externo, agora é algo interno. Não é de fora para dentro, mas agora é de dentro para fora. E quando nós observamos e vemos tantos milagres que os discípulos fizeram, que os apóstolos fizeram, nós conseguimos então compreender o que Jesus Cristo falou, ok? Deu para entender? Então, Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele não utilizou nenhum dos seus atributos incomunicáveis, nenhum deles, tá? Não vou entrar no caso dele ter ou não ter, tá? Ter ou não ter. Quando ele se fez homem, ele tinha, ou foi retirado dele, ou ele tinha, mas não utilizou. Não vamos entrar nesse fato, nesse mérito da discussão, mas vamos entender que ele não os utilizou. Isso já é o suficiente para entendermos como foi o ministério de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor fala exatamente isso. Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, tá? E esvaziou-se a si mesmo. Então, quando ele fala esvaziou-se a si mesmo, deixou a sua glória, esvaziou-se a si mesmo, ele está falando exatamente dos atributos divinos. Imagina se Jesus Cristo, com todos os seus atributos aqui em nosso meio, aqui conosco. Imagina como seria a imensidão, poder, tudo isso. Tá bom? Ok? E agora nós vamos começar a falar dos atributos morais de Deus, que são os atributos comunicáveis, ou seja, são os atributos que não somente Deus tem, mas ele comunica esse atributo também aos seus servos, os seus filhos. Então, todos os seus filhos também têm a possibilidade de ter esses dons, tá bom?